Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo por trás dessa animação exclusiva que a gente teve a honra de fazer do nosso amigo Cuphead, tá bom? Fique até o final porque você também vai conhecer o passo a passo que me fez chegar a esse resultado final. Então, vamos logo pro vídeo. Controverso animadores, tudo bem com vocês? Cara, pra mim é uma oportunidade imensa, porque eu queria ter visto um vídeo como esse enquanto eu tava começando. Além do mais, eu gosto muito de jogos e, cara, eu tava jogando Cuphead e agora eu tô fazendo animação do mesmo. Então, tipo, pra mim é uma honra imensa estar compartilhando isso com vocês. Começando aqui, o que mais chama a atenção é com certeza os controladores. Tem 6 controladores e o 7º ali do ladinho, que, meu, é com certeza uma das coisas que mais pesa na hora de fazer a animação. Dá uma olhada na demora que é pra mudar a cena, entendeu? E não fica uma coisa tão fluida pra você trabalhar. Não sei se é questão do meu computador, se é questão do After não ser preparado pra isso. Até porque eu usei, tipo, 3 plugins pra fazer esse rigging. Quais são eles? É o do IK, que eu usei aqui, nesse body rigging aqui, que eu não usei tanto, na verdade, porque é mais pra animações posteriores. Por exemplo, tem uma animação no jogo que o Cuphead, ele toma dano. Então, basicamente, eu posso desconstruir aqui os dois pra poder tirar a cabeça, que é uma coisa bem exagerada que acontece no jogo, e eu acho que isso é sensacional, que eu gosto bastante. E também para fazer uma jogadinha de corpo que tem aqui, para manter também a esfera do jogo. Então você pode ver que na animação tem um pequeno bouncing aqui do Cuphead em questão da cabeça, tá vendo? Que ele dá umas tremuladas e não acompanha o corpo inteiro. Então, isso foi feito com o do IK. E também tem alguns controladores, por exemplo, esse daqui de bolinha, que eu não curto muito os controladores de slider, né, do Joystick and Sliders, que eu também usei. Sei lá, eu acho meio zoado. Tem esse daqui, que é pro Blink, né, pro Cuphead piscar. Acontece bem aqui quando ele termina, sabe? Quando ele tá indo pra estralar. Tem esse controlador aqui também, do pé, que é quando ele amassa, entre aspas. Você pode ver que tem uma pequena escala, Squash and Stretch também, ali no nosso Cuphead. Pra ser fiel às animações antigas, né, que tem bastante desse tipo de animação. E também é um princípio das animações. Então temos o Squash and Stretch também, que a gente pode ver basicamente aqui. Dá pra ver ali, ó, no controlador, que tem tanto do eixo X quanto do Y. E aqui temos o controlador do body também, correto? Não, do straw, desculpa. Do canudo ali, né, pra fazer essa mudança de canudo. E outra coisa que eu ia falar, deem nome pros seus controladores, porque vocês não vão precisar. Eu não dei pra estar precisando fazer isso aqui muito rápido pra poder ver se ia funcionar ou não. E finalmente funcionou. Aqui temos o controlador do head, né, da cabeça, que eu fiz com Joystick and Sliders, que eu tive um probleminha que eu vou falar pra vocês agora, que é umas coisas que você tem que saber quando você estiver animando algum personagem, tá? Eu tava tendo um problema que eu tava querendo animar o path do IK, só que o do IK tem uma limitação muito chata em relação aos keyframes e o path não ficaria bom, sabe? Porque eu tinha que fazer o X e o Y, eu não consigo separar o path em X e Y, assim como a gente consegue fazer, por exemplo, com o position. Eu tava preso, aí eu conversando com outras pessoas, outros animadores, eles me lembraram do Joystick and Sliders, que ajuda demais a gente a poder trabalhar com path com 5 keyframes. Então, tipo, dá pra fazer um keyframe de origem, direita, esquerda, cima e embaixo, e depois a gente tem uma animação sensacional, uma gama de possibilidades entre as animações, tá? Claro que não vai ficar 100% perfeito, tá? Porque nenhum path vai sair perfeito. Eu tenho 3 shape layers da cabeça, a gente tem aqui esse que tá aqui dentro da caneca, né? A gente tem aqui o de fora, tá? Que é como se fosse a espessura da caneca. E também tem a parte do rosto do Cuphead. Então separar isso tudo vai ser muito difícil. E você vê que se a gente puxar para as diagonais aqui, vai ter algumas pequenas falhas, tá vendo? Mas isso não acontece na animação original. Pelo menos não fica tão explícito. Até porque são keyframes só de transição. Não afetam tanto a animação final, porque você nem percebe se for parar pra pensar. Então se a gente for tirar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Joystick and Sliders. Vou tirar o link do Head Control aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bom, eu já tirei o link aqui do controlador e você dá pra ver que tem esses exemplos de keyframes aqui, tá? Algumas coisas vão funcionar, algumas não. Por exemplo, os olhos não estão no meio, que é no centro de origem, porque a gente tem um outro controlador para os olhos, que é esse daqui, ó.
que a gente pode controlar livremente aqui. Tá, então a gente tem um padrão do joystick slider, como eu disse, que é a origem. Aqui tem o da direita, o da esquerda, o de cima e o de baixo. Aqui no leite eu tô fazendo só na parte da animação em si, então eu digo que o After Effects é um software de gambiarra e por isso que a gente não consegue ver tudo funcionando perfeitamente, tá? Não tão perfeito, por exemplo, quanto um frame by frame, que é uma coisa, sensacional, que eu não tenho um dom. Depois é só a gente selecionar os keyframes e apertar aqui em link para vocês dar uma olhada, tá? Deixa eu dar o Ctrl Z aqui e tudo funciona perfeitamente, tá bom? A mesma coisa acontece aqui no Body Control, aqui em questão dos ombros, do quadril, embaixo, em cima, bem legalzinho mesmo, para poder viabilizar outras animações, né? Alguma coisa que o frame by frame não faz. Você tem que fazer cada frame separado. E aqui a gente tem um pequeno controlador da partícula que ele solta, que é basicamente a gente pode controlar o stroke aqui da partícula, tá? Então, para demonstrar para vocês, olha só, a gente pode controlar a espessura do stroke. Ele faz a rotação da escala e do controlador também. E aqui eu vou te explicar como é que a gente faz a parte da troca das mãos, tá? Porque você pode ver sim que tem uma troca das mãos. Ele tá com a mão aberta, aí depois ele troca com a mão mais fechada. E também tem a outra animação do Mugman, que ele tá com a mão fechada, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Basicamente, a gente tem um parâmetro aqui com uma pequena expressão, relatando aqui também um time remapping de uma composição. Tá vendo aqui o Cuphead Hand? Aqui nós temos a expressão. A expressão basicamente diz que o time remapping, ou seja, o espaço em que a animação vai percorrer, se a gente abrir a composição, a gente tem diferentes mãos aqui. O que essa expressão diz, basicamente? Diz que esse time wrapping, essa troca, depende exclusivamente desse carinha aqui, ó, desse controlador, desse slider, tá? Então a cada 10 pontos que eu coloco aqui, ele vai mudar de mão. Eu pego uma posição e vou adicionando mais layers, tá? Se eu precisar, eu adiciono mais alguma e aumento, tá? É só isso, colocar a expressão aqui através do chicote, tá? A gente vem aqui na mão, trava aqui para ele não sair quando a gente selecionar, pegar o chicotinho, trazer aqui no slider, dividir para 10, para a cada 10 pontos que eu colocar no nosso controlador, no nosso slider, ele vai mudar. Ele vai mudar de mão. E é basicamente isso que eu fiz. E aí deu esse resultado, tá? Que a cada 10 a gente muda de mão. E aí, se eu precisar de mais mãos, é como eu falei, é só colocar mais na composição. A mesma coisa no pé, tá? Eu coloquei a mesma coisa, deixa eu só tirar aqui. E também tem o Foot Direction, que é outro controlador para mudar a direção do nosso querido pé. Se a checkbox estiver marcada, ele vai estar assim, e se não tiver, vai estar de outra forma, tá certo? E aí é uma coisa que vai variar, dependendo da sua escala. Então se a sua escala for 100, ao invés de 95 vai ser 100. E aí a gente faz a troca de escala, basicamente, entre esses colchetes e chaves, tá bom? Claro, também linkando ali no slider diferente, né? Que é esse daqui do checkbox. E uma coisa peculiar que você pode ver sim é esse blur que tá tendo nesse pé aqui esquerdo do Cuphead. Isso aqui foi uma decisão de última hora que eu tive, porque, não tava saindo, eu tava com os pés meio ruins, sabe? Eu não tinha todos os keyframes de transição necessários para ter um pé bom do Cuphead, assim como tá tendo aqui na nossa mão. Mas uma escapatória que eu tive é poder suavizar esses keyframes, tá? Então como é que eu fiz aqui? Eu fui no pé do Cuphead, certo? E apliquei alguns efeitos, beleza? Eu apliquei o efeito Echo, primeiramente, para poder fazer esse efeito, que no meu caso, que parece tão grotesco. Eu tentei explorar aqui as maneiras, colocar em Edge, mas não tava saindo, tá? Por ser essa troca de imagem tão brusca, não rolou. Mas aí eu fui e coloquei o Pixel Motion Blur para ele poder suavizar e deixar um pouco mais radial essa transição entre os keyframes, tá? Tem essa transição bem suavezinha, dá para fazer melhor, seja um blur mais sólido, né, para parecer mais como se fosse frame by frame, mas isso daqui já me agradou demais e deixou bem mais suave. Vou tirar aqui para você ver como que faria sem esses efeitos que eu apliquei. Tá bem engessado, acredita? E aí colocando o Echo fica grotesco, fica horrível. E aí colocando o Pixel Motion Blur, claro que fica bem mais suave essa transição, parece até 60 FPS. Uma coisa que eu não curto é colocar esse parâmetro aqui, esse daqui ó,
que é o do Motion Blur, muito pior do que esse Pixel Motion Blur, tá? E é um pouco mais suave esse Pixel Motion Blur do que o próprio Motion Blur. Eu vou até tirar aqui, olha só, não dá pra ver a transição em si, sabe? Coisa mínima, sabe? Muita pouca coisa, ó. Ele dá um blur na imagem que eu não curto muito, mas com o Pixel Motion Blur dá pra ver a diferença gritante, sabe? Claro que afeta um pouco em questão do time remapping, mas eu curti e deu pra disfarçar bem essa troca de peças, tá? Que eu não tinha curtido tanto. E aí de resto não tem segredo, tá? Tem as animações aqui que não tem segredo. É por princípio de animação e senso geral. Tem aqui controlador na mão, rotação e tal. Isso tudo eu fiz com Rubber Hose, tá? Vou te mostrar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, a perna, que algumas funções são limitadas. Então, por exemplo, se eu subir a segunda perna aqui, você vê que aqui fica bem zoado. Isso é um limite do rigging, eu reconheço isso, mas no meu caso tava dando certo. E como que eu fiz tudo isso? Separei em layers, tá? Rubber Hose, mano, é um plugin incrível pra flash design. Você tem, mano, muita possibilidade de rigging, mas se você tiver muitos detalhes, eu sugiro que você vá pro 2K. Então a gente tem aqui os contents, tá? Aqui no estilo, a gente tem, vários, tá? Vou tirando aqui pra vocês verem. Bastante coisa mesmo, tá? Até pegar o resultado final. O que eu gosto bastante de fazer, é uma coisa tão satisfatória, ver o controlador funcionando depois, né, que essa animação, essa estrutura do Rubber Hose é uma coisa que eu acho muito vantajosa, sabe? Essa fluidez do shape, acho incrível de verdade mesmo. Que o do IK não oferece, por exemplo, essa curvatura. Outra coisa que eu tentei fazer com o Rubber Hose foi a parte do canudo, só que não tava saindo, não tava curtindo o resultado, tava muito engessado e eu decidi fazer shape por shape e, claro, fazer o straw movement aqui. Ficou meio zoado, mas vai dar pra mostrar pra vocês, espera aí. Eu fiz o controlador, né, tanto do movimento aqui, ó, com o do IK, tá? Que eu achei mais fácil, porque o Rubber Hose eu não tava conseguindo muito bem. E também me dá uma gama de possibilidades para poder movimentar as duas partes do canudo, certo? E aqui a gente pode selecionar também tanto a questão da rotação nas duas partes, nas duas não, só nessa aqui. Você pode ver as movimentações aqui que a gente pode fazer e também a direção do canudo, tá? Que tem aqui no controlador, se eu não me engano é esse daqui. Esse daqui que faz o controlador aqui do nosso querido canudo, tá certo? Dá pra ver que fica uma coisa tão suave. É a mesma coisa com a cabeça, como eu mostrei pra vocês, que frame por frame, depois linka pro nosso querido controlador. Acho que até dá pra mostrar aqui pra vocês como que eu fiz isso daqui tudo. Aqui, ó, no straw. A gente pode ver que temos 3 keyframes, tá? Eu vou até tirar aqui pra vocês verem o link. Então a gente tem 3 keyframes, o da esquerda, do meio e da direita. Se a gente for passar por aqui, ó, ele faz movimento. A única função do controlador é a gente poder controlar, obviamente, essa mudança dos keyframes, tá? Isso tudo eu segui uma rough animation, né? Um rascunho feito pelo Kelvin Marangoni, que é um artista, mano, sensacional que me ajudou nisso daí para construir nosso portfólio, né? E que é essa daqui, ó, essa Rough Animation. Também tá saindo a do Mugman, já tô quase terminando. E aí você vê que eu segui a partícula aqui, segui também o canudo, o grabber aqui atrás, o olho. E também fiz os designs de todo o personagem, tá? Se vocês quiserem um spoiler aqui da Mugman Animation que tá saindo, tem os mesmos controladores. Aqui eu só tirei também a parte do canudo, que tá bem sensacional, claro, mantendo as proporções e seguindo a boca também do personagem, que eu acho, mano, sensacional. Seguindo também a paleta de cores e tal. E eu tô fazendo a animação dele, tá bem rascunhada ainda. Vocês vão ver aqui, ó. Tá bem rascunhado ainda. Ficou sensacional. Se vocês quiserem uma parte desse vídeo mostrando a animação do Mugman, fico felizaço em mostrar pra vocês. E claro, nada seria possível sem o nosso querido amigo Kelvin, que é essa Rough Animation, que é o dom dele, né? Eu consegui partir pra essa animação sensacional aqui, não é mesmo? E aí depois eu só coloquei num design bom, tá? Não é o final ainda, eu acho, mas organizem suas layers até na hora do projeto, porque vocês vão precisar. Mas aí eu coloquei um design simplesinho, tá? Bem bonitinho, até com a música e tal. Eu vou até tirar aqui pra vocês não ficarem surdos. Eu tentei, não sei se é a final ainda, eu acho que não. Provavelmente não, porque tá muito seco. Eu coloquei pra poder renderizar e pegar feedbacks do pessoal. E eu usei como maior referência, claro, essa promo aqui do Cuphead,
que tem os dois aí que eu vou com certeza usar na minha animação final, tá? Pra poder vender com NFT e vou trazer tudo pra vocês. Com certeza caiu muito bem para o que a gente estava buscando pro Cuphead em si. A gente também pensou nessa parte aqui, mas como a gente estava seguindo uma coisa bem flat e também pra seguir a trilha sonora, que não combinaria muito bem com essa pegada meio retrô, a gente decidiu usar essa referência aqui, que é a que mais se identifica com o que a gente tentou trazer pro nosso Cuphead. E a identidade visual, é uma das coisas mais importantes para o Cuphead em si, tá? Então se a gente tentasse trazer uma música totalmente diferente, com a própria animação, ficaria uma coisa terrível e não daria certo para o que a gente estava procurando. E aí você pode ver que todos esses keyframes realmente serviram pra alguma coisa. Dá uma olhada nesse gráfico, mano. Pode assustar muita gente que tá iniciando a animação, mas que você vai fazendo aos poucos e quando você para pra ver, você pensa, como é que eu cheguei nesse resultado? Mas é pouco a pouco que dá esse resultado final que vocês estão vendo aqui na tela. Claro que o cenário não tá muito pronto ainda, mas que é de pouco a pouco que você vai conseguindo ter o resultado final. Então se você curtiu esse tipo de vídeo e aprendeu um pouco mais por trás do bastidor, deixa aqui um like, se inscreve, comente sua sugestão de vídeo ou do que eu posso trazer se vocês querem parte 2 do Monkeyman e o que vocês querem mais ver atrás dos animadores, tá bom? Cara, fico muito feliz por você ter visto isso aqui. Negocie bons keyframes e tenha um bom render.